a maior parte dos vendedores, ao invés de ouvir o cliente, fala quais os diferenciais, respira, escuta, né? Percebe o que está acontecendo na cabeça do cliente. Por quê? Porque uma objeção é uma maneira de justificar, às vezes, para ele mesmo que ele quer comprar. E por que eu falo que é uma vírgula na conversa de vendas? Vixe, minha ex-professora de português está me vendo aí, gente. Caraca. O que significa uma venda, né? Ou desculpa, uma vírgula num texto grande? É o momento que você para, respira para continuar o restante da frase, não é isso? Então, é exatamente isso que significa uma objeção em vendas. Às vezes o vendedor foi, falou tudo que precisava falar e não parou para ouvir. E aí, muitos momentos, ele tem que dar uma respirada para ouvir o cliente. A vírgula, ele precisa respirar. A conversa de vendas precisa respirar. Quando eu falo respirar, é porque é respirar mesmo. Às vezes o cérebro do cliente fica tonto de tanta informação que o vendedor quer passar. A conversa de venda, gente, ela tem que ser leve, bacana, legal. Ela tem que ser de uma forma que eu costumo dizer que vendas é um jogo, num tabuleiro de xadrez. Hoje xadrez, tá? Já foi tabuleiro de dama, mas hoje é xadrez. Que você mexe uma peça estrategicamente enquanto você está conversando com o cliente mexe outra. Aí você mexe outra para continuar a sua jogada. O cliente mexe outra. E você vai costurando essa brincadeira, ok? Na conversa de vendas, de forma que vocês comecem a juntos entrar numa zona de concordância. Eu não vou aqui trazer princípios de negociação. A minha ideia é focar bem em objeção, que eu quero que você saia daqui com a ferramenta prática para você lidar com as objeções lá do seu negócio, tá? Então, uma coisa muito importante é que, assim, uma venda, para mim, ela começa numa objeção. Por quê? Porque se não tem objeção, não tem venda. Tem o quê? Tem compra. Imagina que você está lá no seu negócio, seja ele qual for, aí o cliente pega e fala, aí o seu vendedor ou você pega e fala assim, você quer essa garrafa de água? Custa R$10. O cliente fala, então tá bom, obrigado, eu quero uma para viagem. Qual que foi o esforço de vendas? Qual que foi a conversa de vendas? Nenhuma. Então a objeção, gente, ela serve para inclusive testar todo o seu conhecimento sobre o seu cliente, sobre o seu produto, sobre o seu negócio, porque uma venda ela começa na objeção. Eu brinco quando eu dou minhas palestras e meus treinamentos presenciais que todo vendedor deveria rezar todos os dias quando acorda para Nossa Senhora das Boas Objeções. Porque se não tem objeção, gente, não tem sentido o papel do vendedor. Não tem sentido você se preparar para falar com o cliente. Então, objeção é tudo que o seu cliente fala que não quer e que, na verdade, na cabeça dele, ele quer, porque ele está lá gastando o tempo dele, ele está disposto a comprar. Nessas empresas que geralmente eu trabalho, né, com a minha consultoria, objeção, gente, é uma coisa tão comum, tão comum, tão comum, que assim a gente consegue criar guia de objeção. O que eu faço com os vendedores? Isso é um exercício legal. É um exercício bacana para você levanta. Se você perguntar, poxa, se eu perguntar para você quais são as objeções mais comuns que aparecem lá na sua loja ou no seu negócio, se eu perguntar para a Deia aí da calculadora, né? Deia, por que você não fecha o dobro de mentorias que você tem hoje? Ok? Ela vai me falar, porque o cliente acha isso, acha aquilo outro. Quando você faz essa pergunta, a pergunta que você tem que fazer para você é: por que eu não vendo o dobro do que eu vendo hoje? Aí você vai ter lá quais são as principais objeções do seu cliente. Tem objeção de preço, de qualidade, de serviço, de concorrência, de aplicação do produto, quando o cliente compra e muitas vezes vai usar e não dá certo. De experiência, eu comprei, mas não gostei. De reputação, poxa, me falaram que a sua loja, ou a sua marca, ou o seu produto não é assim, ou é assado. Gente, objeção é muito comum na conversa de vendas. Então, quando você pega lá, por que eu não vendo o dobro?
Para e deixa ou você ou seu vendedor responder. Ah, o cara que é caro. Ah, o cara fala que consegue comprar uma coisa melhor por um preço mais barato. Ah, o cara fala que não quer uma coisa de tanta qualidade. Ah, ele falou que usou e não gostou, enfim. Pega essas objeções que os seus clientes falam para você e você categoriza, ó. A gente cria categoria de objeção. Então a gente pega cada uma dos bloquinhos de objeção, mas aí, gente, objeção não é preço. Preço é categoria de objeção, ok? Ah, o cara não quer comprar por preço, ok. Quais são as 3 principais frases que ele usa? E escreve a frase, porque a semântica é importante na hora de criar os argumentos, ok? E por que eu estou falando que a semântica é importante na hora de criar os argumentos? Lembra que eu falei que venda é uma conexão neural? Então, se você não estrutura a linguagem da forma correta, e da forma correta é a forma que faz sentido para o seu cliente, não estou falando que é português correto, que é linguagem, é a forma que faz sentido para a conexão neural do seu cliente, você não consegue criar o argumento adequado. Então, você escrever lá, meu cliente fala que não quer comprar por preço, ele fala assim, esse produto tá caro. Tá caro? Eu falo que é japonês desgraçado, né? Esse produto tá caro. O tá caro, você escreve exatamente assim, esse produto tá caro. Porque é assim que seu cliente vai te falar e é assim que você tem que criar os argumentos. Uma vez que você levantou todas as objeções que você mais enfrenta. Lógico que dia a dia pode surgir uma diferente, mas eu garanto para você, gente, que 80% das objeções que você mais enfrenta, você já sabe. Então, aí a gente depois, qual que é o pulo do gato? Você já tem os argumentos desenhadinhos, não precisa ser robotizado, mas desenhadinhos, para você responder aquela objeção do seu cliente. Esse é um dos grandes segredos das grandes empresas, gente. Toda grande empresa, por trás da conversa do vendedor, ou uma boa parte delas, tem um guia de objeções, onde a gente tem lá objeção e argumento, objeção e argumento, objeção e argumento, e aos pouquinhos a gente vai treinando os vendedores nisso tudo. Tudo bem até aí? Show! E olha que louco, né, gente? Tem objeções que elas acontecem independente do negócio. Elas sempre acontecem. Então imagina assim, ó, o cliente fala lá, ah, não era bem esse produto. Como que o vendedor pode começar a aprofundar o que o cliente quer? Que aí já começa a ser em formato de argumento. O cliente, me fala o que então você tinha em mente? Que linha que te satisfaz melhor? O que você busca? Tá? Depois já vou falar um pouquinho de técnica, que é só para a gente dar uma passada no assunto. Ah, eu tô com um pouco de pressa. Ah, tá bom, mas quanto tempo você tem? Em quanto tempo a gente pode resolver isso? Ó, eu tô ganhando o novo ingresso para o próximo passo de vendas, tá? Ah, esse produto tá caro. Mas tá caro em relação a quem? Tá caro comparado com qual produto? Com quem você está me comparando? Tá? Por quê, gente? Vocês vão ver que a maior parte das vezes que o cliente fala que seu produto é caro, é mentira. Não estou falando que o cliente é mentiroso, mas é uma forma dele, de repente, controlar a negociação de vendas, controlar a conversa de vendas e muitas vezes ganhar um desconto, ganhar um brindezinho, ganhar algo que o vendedor está predisposto a dar para ele para fechar, né? Quando você fala em produto unitário, parece que é pouquinho. Você fala, eu dei R$ 5 de desconto. Faz isso vezes o volume do dia. Faz isso vezes o volume da semana, o volume do mês. Faz isso vezes o volume do ano e vê quanto que você está perdendo de dar desconto muitas vezes para o seu cliente. Aí você vai entender a armadilha do desconto, tá? A menos que, é óbvio, na precificação você trabalhe uma margem para essa brincadeira, tá? Eu vejo muito vendedor que dá desconto para o cliente, mesmo quando ele não pede. Mesmo quando ele não pede, tá? Ah, tô só pesquisando. Poxa, mas o que exatamente você está procurando? Que tipo de produto que mais está dentro daquele propósito da sua compra? Enfim. Ou, vou pensar melhor. Poxa, mas por que você precisa pensar melhor? Você não está seguro? Onde que eu posso te ajudar a ter segurança aqui na sua venda? Então, gente, objeção
É simples de você contornar no sentido de você entender o seu cliente, entender a cabeça dele e ter técnica para fazer essa brincadeira. Porque é uma brincadeira de xadrez mesmo. É uma jogada 1 a 1 ali, no momento que o cliente está. Porque o cliente ele tenta dominar a conversa de vendas. Por isso que ele te joga para o emocional, por isso que muitas vezes ele grita com você, ele distrata o vendedor, por isso que muitas vezes ele, né? Porque é uma forma que ele tem de te jogar na emoção. E o vendedor bom, né? Eu vou chamar todo mundo de vendedor, tá, gente? Eu sei que a maior parte aqui do meu público é empreendedor, mas no momento que você está tendo uma conversa de venda, você é vendedor. E você, como empreendedor, tem que ser o melhor vendedor do seu negócio. Escutem isso, gente. De novo, se você não é o melhor vendedor, você coloca alguém lá que faça melhor que você, tá? Então tomem muito cuidado para não delegar ou para não dar mau exemplo aí para sua equipe. Você tem que vender seu produto da melhor forma possível.